hierarquias de cidades. Então, eu falei para vocês que nós temos cidades mais importantes que outras de acordo com a sua oferta de serviços, de bens, infraestrutura, bens qualitativos, quantitativos. Nós temos cidades melhores, né, que ofertam uma quantidade de serviços, e cidades qualitativamente menos importantes. Ok? Aquela coisa que eu falei para vocês, por exemplo, por que São Paulo é mais importante que Mangaratiba, por exemplo? Né? Não é que Mangaratiba não exerça sua centralidade na região da Costa Verde, é que São Paulo tem uma representatividade, uma interlândia, como a galera que gosta do Milton Santos gosta de falar, uma interlândia muito maior. O que é uma interlândia? Né? Uma zona de influência maior. Polariza mais regiões, beleza? As cidades globais são exemplos de cidades que conseguem polarizar internacionalmente. Então, nós falamos aquela ideia, por exemplo, de tu chega nos Estados Unidos, que a gente já brincou que os Estados Unidos não sabe geografia, né? Mas qual é a capital do Brasil? Dá para confundir, né? A galera pensar que é São Paulo e Rio de Janeiro, porque são cidades que têm uma representatividade internacional. Quando a gente pensa no cinema, quando a gente pensa na política, quando a gente pensa no turismo, quando a gente pensa na economia, são essas cidades que estão em destaque. Quando a gente pensa em oferta de saúde, Butantan, Fiocruz, beleza? Quando a gente pensa, por exemplo, de universidades, enfim, ok? Essas cidades globais, que têm força internacional, têm bolsa de valores e tal, elas são cidades que podem ser classificadas de acordo com níveis também. Nível alfa mais, alfa mais, alfa, alfa menos. Beta mais, beta, beta menos. Gama mais, gama e gama menos. Então tem um subnível para classificar. Por exemplo, alfa mais seria Tóquio, Nova York. São cidades completamente integradas economicamente ao mercado internacional, beleza? São cidades que exercem a sua polaridade, a sua influência constante no mundo inteiro. Já no caso das megacidades, eu usei essa tabela, mas eu estou um pouco arrependida. Porque essa tabela aqui, ela não é uma tabela que mostra habitante. Deixa eu até ver se eu tenho outra tabela aqui. Né? Essa tabela aqui não é uma tabela que mostra a quantidade de habitantes. Ué, Lívia, como assim não? Vê se eu consigo explicar. Vou usar o exemplo do Rio de Janeiro que está aqui. O Rio de Janeiro ele não tem 11,9 milhões de habitantes. Tem, segundo o IBGE de 2010, o censo, 6,2 milhões de habitantes. IBGE. O Rio de Janeiro tem. O que está aparecendo aí como 11,9 milhões? Vamos lá. As megacidades, nada mais, nada menos são, na verdade, do que cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. É um critério quantitativo, somente quantitativo, somente. Tem mais de 10 milhões, é megacidade. O Rio de Janeiro tem só 6,2 milhões. A cidade do Rio de Janeiro só tem 6,2 milhões. Tá, Lívia, então por que está aparecendo 11,9? O que acontece? Algumas cidades diariamente tem um fluxo muito grande de pessoas circulando. Porque o Rio de Janeiro, pela sua centralidade, pela sua força, pela sua oferta, todos os dias milhares, milhões de pessoas saem dos municípios ao redor e vêm para a cidade do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, eu sou um candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. E aí eu vou estabelecer uma proposta, né, de fortalecer o sistema municipal de saúde. Vou começar a fazer um planejamento. Apresentei o planejamento para a Secretaria de Saúde, um planejamento para 7 milhões de pessoas. Qual o problema? Diariamente, não são 7 milhões de pessoas que estão aqui circulando no Rio de Janeiro. Por ser uma cidade tão forte, com tanta oferta de emprego, de universidade, blá, blá, blá,
a gente tem mais de 10 milhões circulando. Então, por exemplo, a Ana, vamos supor que a Ana sai de Itaguaí, passa para a UERJ, todo dia a Ana vem para a UERJ. Se a Ana torcer o pé na rua, aonde que ela vai no hospital? No Rio. Se ela está estudando na UERJ, precisa fazer um curso de inglês, aonde que ela vai fazer? No Rio. Se ela precisa de uma farmácia, ela vai no Rio. Se ela precisa ter um serviço público, por exemplo, e na defensoria, ela vai no Rio. Então, a Ana, ela vai usufruir dos serviços, dos bens, da infraestrutura, do transporte do Rio de Janeiro. Então, o planejamento do Rio de Janeiro tem que levar isso em consideração. Que não são os 7 milhões, os 6,2. São os 11,9 das cidades ao redor que funcionam. Exaia, viu? Pedro II, Santa Cruz, né? E a gente vai perceber, tem outros tantos hospitais. Então, é isso. A função dessa cidade como uma cidade que oferta bens, serviços, infraestrutura de forma quantitativa e qualitativa faz com que tenham circulando aqui cerca de 11,9 milhões de pessoas. Beleza? Aí a gente tem alguns exemplos de megacidade. Agora, uma característica que é a cara do Enem perguntar. Pergunta do Enem. Por que há uma concentração maior de megacidade nos países subdesenvolvidos? Olha esse mapa aí. Esse mapa tipo essa tabela. Tirando Tóquio, né? Nova Delhi, Índia, São Paulo, Mumbai, Cidade do México, aí tira Nova York, Xangai, Calcutá, Dhaka, Los Angeles não, Karachi, Buenos Aires, Pequim, Rio de Janeiro, Manila, Osaka, Kobe, tira, Cairo, Lagos, Moscou e Istambul. Paris também não. Uma predominância muito maior de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Alguém sabe explicar por quê? Tadadã. Tadadã. Por que será que tem mais megacidades nos países pobres? Mão de obra. Desenrolar. Oferta de emprego. Então, aí as pessoas estão nas cidades. Mas aí, pensa comigo. Por que o cara de Caxias não está em Caxias? Por que ele tem que vir para o Rio de Janeiro todo dia? Em Caxias deve faltar alguma coisa, né? Industrialização, começa com a industrialização. Vamos pensar. Essas cidades ao redor das metrópoles não funcionam a nível de oferta de emprego, de educação, de saúde, de infraestrutura, da forma que deveria, fazendo com que a cidade de Rio de Janeiro funcione como um imã. Então, por exemplo, por que o Rio de Janeiro tem tanta gente? Por que essa gente não está desmembrada em outras menores cidades ao redor? Tipo Magé, Itaboraí, tipo Maricá. Por que as pessoas não estão lá, não estão ocupando lá? E aí desafoga um pouco o Rio de Janeiro. Porque falta justamente a essas cidades, né, a esses municípios, essa oferta de serviços, essa oferta de emprego, essa industrialização, né? E aí a galera vem para o Rio, olha a cidade como um imã, que precisa do que é ofertado aqui. Isso não é uma coisa que acontece com grande relevância nos países desenvolvidos. Porque apesar de ter uma grande cidade, as cidades ao redor, as cidades menores também se desenvolveram. Então a população não busca, por exemplo, essa cidade. E uma outra coisa, vamos pensar lá atrás, o êxodo rural, né? A galera que saía da área rural e vinha para essas grandes cidades. Tentar ter emprego, tentar ter habitação, tentar ter lazer. A galera que saía do Nordeste e vinha para o Rio. A galera que saía do Nordeste... Desculpe, Eita, não tenho certeza. Que isso, gente? Eu falei com a Alexa aqui, essa Revolução das Máquinas. Vocês viram, né? Eu não falei o nome dela em nenhum momento. Nenhum momento. Alexa, você está louca.
Sim, estou louca para te ajudar e te divertir. Essa eu nem sabia que ela falava. Caraca, revolução das máquinas, tá, gente? É brava, às vezes eu tô dormindo, ela fala alguma parada, eu fico logo assim, ó. Quem que tá falando com essa assistente virtual, né? Essa hora. Alexa, obrigada. Imagina, estou aqui para isso. Tenha um bom dia. Valeu. Vamos lá. Até perdi a linha de raciocínio. Eu também tenho, cara. Eu tô começando a ficar preocupada. Ela aumenta meu ventilador sozinha, porque ela acha que eu devo estar com calor. Entendeu? Ela já começa a aumentar. Ah, a Lívia deve estar com calor. Vou aumentar o ventilador dela. Também tô ficando com medo. Te lembro logo do filme do Will Smith, do Eu, Robô. Esse filme me traumatizou criança. Vamos lá. Então, tava falando, se ela responde quando eu chamo o nome dela, quer dizer que ela ouve o tempo inteiro. É tipo isso. Tipo isso. Ela sabe meus segredos. Então, galera, mais ou menos isso, entendeu? As cidades mais desenvolvidas, as cidades menores e médias cresceram junto. Então, isso não sobrecarregou as grandes cidades. Nos países subdesenvolvidos, não. Por isso que, vou usar um termo com vocês. É comum falar que essas grandes cidades, elas sofrem de uma coisa chamada macrocefalia urbana, né? Já usei esse termo com vocês, macrocefalia urbana, que é justamente quando a oferta de infraestrutura, serviços, não é suficiente para o quantitativo de pessoas. A cidade fica saturada. Olha São Paulo, pega um carro em São Paulo 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Tenta andar de transporte público em São Paulo 5 horas da tarde. Beleza? Saturado. Nossas redes de saúde, saturadas. Habitação. Problemas gravíssimos de habitação que a gente tem. Gravíssimos. De acordo com a média de salário mínimo, a cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais cara para se viver. Então, a gente tem aí muitos pontos para discutir, para pensar nessa infraestrutura saturada. E megalópole, vocês sabem o que é? Eu adoro perguntar o que é megalópole, porque sempre alguém me responde que megalópole é uma metrópole muito grande, porque o nome dá a entender isso, né? Megalópole é uma metrópole muito grande, mas não é. Não é isso. A megalópole é uma junção de duas regiões metropolitanas, de duas metrópoles, podemos dizer assim. Então, por exemplo, a megalópole é uma região que a gente fala que é pluripolarizada, ou seja, é uma reunião de várias metrópoles conurbadas ou em processo de conurbação. Lembra a conurbação? Quando a cidade cresce horizontalmente ao ponto das áreas urbanas se encostarem, ao ponto de ficar uma grande área urbana. Eu dei exemplo para vocês, né? Aqui para onde eu moro, eu não sei exatamente aonde eu estou, em Campo Grande, Bangu, Realengo, Padre Miguel ou a Vila Militar, sei lá. Não, Vila Militar eu sei, porque tem os militares. Mas tirando isso, eu não faço ideia. Porque são espaços conurbados. Ok? Então, a megalópole é uma junção de várias metrópoles, beleza? Pluripolarizadas, conurbadas. Exemplo, né? Boswash, Boston, Nova York, Washington, beleza? Outro exemplo, Shifts, Pittsburgh, Chicago, Detroit. Outro exemplo, Sansan, Los Angeles, São Diego, São Francisco, metrópoles que cresceram muito e a sua faixa urbana ficou conurbada com outras metrópoles. Lá no outro colégio me fizeram uma pergunta, Lívia, há a possibilidade de ter megalópole entre duas metrópoles de países diferentes? Eu falei, sim, há a possibilidade. A Europa é o que está mais próximo disso, né? Porque a Europa é onde tem a área urbana mais próxima. No Brasil isso é muito difícil, porque para juntar uma metrópole do Brasil com uma metrópole de outro país, não sei, tem que ser no Centro-Sul,
Buenos Aires crescer ao ponto de encostar numa cidade do Centro-Sul, mas não vai acontecer. Não tem metrópole no Centro-Sul, ali nessa região. Beleza? Então, pode ser, sim, de países diferentes, ao ponto de formar uma megalópole. Faz a pergunta que está dentro do coração de vocês. Faz. Pergunta. Pergunta de Rio de Janeiro e São Paulo. Vai. Que eu sei que sempre tem uma semente do mal no coração de vocês para poder perguntar se Rio de Janeiro e São Paulo são uma megalópole, porque possivelmente vocês já ouviram falar sobre isso. E para mim, e muitas leituras que eu tenho feito nessa área, não é megalópole. Porque para ser megalópole, galera, a gente precisa ter uma rede de transporte e comunicação muito integrada. Essas duas metrópoles, ou mais de duas, elas têm que funcionar, elas têm que acontecer funcionalmente de forma integrada. Fluxos materiais e imateriais constantes. Apesar do Rio e São Paulo terem uma proximidade desses fluxos, esses fluxos são muito deficientes ainda. Exatamente, né, Ana? Pega teu carro, pega a Dutra e pega ali a Rio Santos, que tu vai ver a quantidade de espaço rural entre essas cidades. Você vai passar em cidades como Queluz, Guaratinguetá, lá, a cidade da Iar, né? Cidades completamente Tatiaia, então, tipo assim, a gente vai passar por cidades para fazer essa integração que são cidades muito rurais. Cidades rurais, né? Mas cidades que vivem ruralidades, né? Que a gente já viu que também ser urbano tem a ver também com estilo de vida, né? Estilo de vida urbano, estilo de vida rural. Então, assim, a gente vai passando daqui para São Paulo e é um espaço sem a presença de estruturas urbanas consolidadas muito grande. Outra coisa, qual é o único meio de transporte que nos liga até ele, praticamente? Rodoviário, cara. Como é que a gente quer discutir megalópole se só tem um sistema de transporte integrado? Ah, e tem avião, que voltou a ser um problema, né? Porque as passagens de avião voltaram a subir absurdamente de uns anos para cá. Então, não é uma mobilidade, é uma mobilidade restrita. Os nossos aeroportos são deficientes, né? O Rio tem 2 aeroportos funcionando, que não é de forma tão eficiente. Não tem trem, não tem metrô para fazer processo de integração. Então, a gente tem que pensar justamente em discutir que não é megalópole. Pode virar uma megalópole? Pode virar uma megalópole. Atualmente é considerado? Não é considerado. Show? 2 conceitos aí agora que são bem parecidos, então toma cuidado. Cidades gêmeas e cidades irmãs. Avacalhou, hein, Lívia? Cidade gêmea e cidade irmã, avacalhou. Avacalhou. Cidade gêmea eu acho mais tranquilo de entender. São comunidades, cidades que vivem em região de fronteira. Pode ser fronteira seca, pode ser fronteira de rio. E tem, na verdade, um processo de integração. Partilham da mesma infraestrutura de ponte, de estrada, tem fluxo de trabalhadores. Geralmente acontece, uma cidade é mais desenvolvida que a outra. Então, geralmente, isso vai acontecer, vamos pensar no Brasil. Deixa eu lembrar o nome da cidade. No Acre. Porra, é foda. Fui nessa cidade. Guajará-Mirim. Porra, lembrei. Guajará-Mirim. Acre nada, fui em Rondônia. Guajará-Mirim. Porra, agora a cidade da Bolívia vai ser brabo lembrar. Cidade da Bolívia vai ser brabo. Cidade na Bolívia. Essas 2 cidades, elas vivem em constante troca, ao ponto de as mulheres bolivianas atravessam a fronteira todo dia para ir trabalhar, por exemplo, de domésticas ou em outras funções em Guajará-Mirim. E depois voltam para a Bolívia. Cidades diferentes, cidades de fronteira. O que aconteceu muito na época da pandemia, foi que essas cidades
fronteiriços da Bolívia, Venezuela, a galera atravessava a fronteira para ir se tratar no SUS. Tá ligado? Gente, eu acho isso tão lindo, tá ligado? Eu acho isso tão lindo. E eu vi discursos de pessoas, pagando impostos para atender pessoas que não são em nosso país. Brother, eu fico pensando que bancada cristã é essa que pensa assim, tá ligado? Que tipo, que eu acho tão lindo, a gente tem um sistema de saúde público que é referência no mundo, onde a gente consegue atender não somente as necessidades das pessoas das pequenas cidades fronteiriças, como também pessoas de outros países que têm situação de insalubridade maior que o nosso, migram para ser atendido pelo SUS, pela gente. Sabe? Eu acho isso incrível a nível de oferta de serviços de saúde. E uma galera fala bastante contra isso, né? E isso é o conceito de cidade gêmea. A cidade vai funcionar junta. É um serviço de consumo coletivo, seja por conta de trabalho, por conta de saúde. Por exemplo, lá no sul do Brasil, né, a gente tem lá Foz. Foz é uma cidade que vai funcionar com cidades gêmeas, né? Vai funcionar lá, tem o lado do Paraguai, o lado da Argentina e o lado brasileiro. Cidades gêmeas. Lá no Rio Grande do Sul, as cidades fronteiriças com o Uruguai. Então, tem vários acordos bilaterais que facilitam, por exemplo, documentação para as pessoas circularem de cidades brasileiras para cidades uruguaias. Tanto que na época de Libertadores e tal, é muito comum, é engraçado, né? Os jogos de Libertadores no Uruguai, a galera só atravessa a fronteira, né? E vai assistir, porque dá proximidade dessa facilidade de trocas. Ok? Dúvidas? De boa? De boa. Defendam o SUS. Defendam o SUS. Cidades irmãs. Já é diferente. A cidade irmã nada mais é do que duas cidades que vão sentar para discutir diretrizes políticas, econômicas, planejamento. Então, por exemplo, o Brasil é cidade irmã de Atlanta. Brasil, desculpa. Rio de Janeiro é cidade irmã de Atlanta. Rio de Janeiro é cidade irmã de Barcelona. Rio de Janeiro é cidade irmã de Jerusalém. Então, vai sentar e vai trocar conhecimento sobre política pública, projetos e tudo mais. De Liverpool, por exemplo, de Varsóvia, ok? Então, programas culturais, não precisa de proximidade, não tem nada a ver com as cidades gêmeas. Cidades irmãs são simplesmente para sentar e pensar em planejamento. Ok? Saindo um pouco dessa questão conteudista, esse autor aí é um autor que geralmente está muito presente nas provas de vocês, chamado Roberto Lobato Corrêa, professor da UFRJ, um senhorzinho já, por sinal fiz matéria até com ele, e ele vai falar, existem alguns agentes que produzem o espaço urbano. Eu até fazer isso, Ana, se tiver prova, entrevista, qualquer parada para monitoria de geografia, o que eu tava pensando em falar contigo na hora de citar esses caras, tá ligado? Porque são caras que são acadêmicos, mas são caras que estão o tempo inteiro em pauta de vestibular. Então, nem sei se tá. Então, pauta de vestibular. Então, esse livro aqui, ó, What Is? Aí. É dele. Estudos sobre rede urbana. Aí, esse livro dele é espetacular. Eu acho um pouco difícil dar uma viajada, mas quando tu consegue viajar junto, fica bom. Mas o que ele vai falar? Até nesse livro aqui ele vai falar disso. O espaço geográfico ele é produzido por agentes. Esses agentes podem ser, e são, na verdade, os proprietários do meio de produção. Quem são os proprietários do meio de produção? Os burgueses. Os proprietários fundiários, os donos de terra. Os promotores imobiliários, a galera da especulação. A galera que vai promover a valorização de algumas áreas, a desvalorização de outras, que vai ficar nessa jogada de especulação.
O Estado é um agente produtor do espaço e os grupos sociais excluídos. A favela é produtora de espaço. Os movimentos sociais são agentes produtores do espaço. São agentes transformadores do espaço, reconstrutores do espaço. E aí, vou pegar minha água que acabou aqui, vou deixar essa pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar qual é a função social de uma cidade? Pergunta. Qual a função social de uma cidade? Para que serve socialmente uma cidade? Para que existe? Para quem existe? Por que existe? Para quem funciona? Qual é a função de uma cidade? Vou pegar minha água e deixar essa pergunta aí. E, Mari, eu não esqueci de te mandar o bagulho, não. É porque eu sou meio chata, né? Aí eu comecei a reler para te mandar e tem mais parada que eu queria mudar. Aí eu fiquei com vergonha de mandar antes de mudar. Mas eu vou ver se eu te mando no final de semana para tu dar uma olhada, tá bom? Eu não vou terminar agora mesmo, eu ia defender agora em outubro, mas já joguei para novembro, final de novembro. Aí eu vou te mandar a prévia para você ler, tá bom? Deixa eu pegar uma água rapidinho. Qual é a função social das cidades, hein? Cheguei! Ai. Simbora! Faz o que aí? Voltei. Qual é a função social de uma cidade? Qual a função social da cidade? A cidade só cumpre sua função social quando garante a seus habitantes lazer, moradia, circulação, trabalho, poderia botar educação. A cidade só cumpre a função social quando ela garante isso aí a eles. Aí é a pergunta mais fácil, né? As nossas cidades, as que vocês moram aí, eu acho que variando entre Itaguaí, Mangaratiba e o Rio de Janeiro, cumprem a função social? As cidades cumprem? A risada do Vitor. E quando cumprem? Para quem cumpre? Quem consegue usufruir de mobilidade, moradia, lazer e trabalho na cidade? Galera, a nossa cidade é uma cidade de as nossas cidades, né, de planejamento conflituoso, podemos botar assim. A nossa cidade só cumpre a função social quando ela garante isso. Isso é constitucional, isso está no Estatuto da Cidade. Vou falar disso mais à frente para vocês. Só que não, né? Não cumpre o papel social. O Estatuto da Cidade, ele obriga o plano diretor, né? Cada cidade tem um plano diretor, a estabelecer não apenas para o espaço urbano, mas para todo o município, então fala também do espaço rural, né? Um planejamento para gerir o município. Quais políticas vão ser desenvolvidas a um prazo de 10 anos em todas essas áreas? Aí o que eu acho maneiro, que eu falo, pergunto para um candidato a vereador às vezes assim, caraca, aqui do Rio de Janeiro. Tá, mas e aí o Estatuto da Cidade? E a galera não sabe nem o que é. Né? Porque o Estatuto da Cidade, ele é parte das políticas de planejamento de qualquer cidade. Tudo que for medido pelos prefeitos
pelos vereadores tem que estar bem alinhado com o plano de cidade que a gente quer, um planejamento. Por isso que não existe cidade sem planejamento. Não existe, mas a cidade não foi planejada. Ela é planejada. Às vezes planejada para atender interesses de uns e não de outros, né? Então, esse planejamento, ele tem muita coisa. Zoneamento, ali vai ser feita habitação, ali vai ser comercial, ali vai ser misto. Tanto de construção permitido. Não pode remover assim, não pode remover aqui. Então, são planos estratégicos que a gente caga e parece que vai uma coisa que vai acontecendo meio brasileiro mesmo. Não gosto de usar esses termos assim, mas vai deixando levar. De acordo com mais interesse político do que planejamento estratégico para atender a demanda populacional. A demanda populacional é clara. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais caras para se viver no mundo. Então, a gente precisa de habitação. De qualidade. Próximo ao trabalho. Você acha que a favelização ela surge por quê? Porque parece, quando a galera fala de informalidade, de quem trabalha no comércio informal, ou de quem mora no espaço da favela, parece que, tipo assim, tivemos várias escolhas e escolhemos essa porque talvez seja mais fácil. E, mano, né? A favela surge como... Eu já expliquei isso para vocês, mas como um espaço de resistência e de ocupação da cidade, porque o pessoal tem que ficar próximo do trabalho. Porque aquele que, coitado, vai morar longe do trabalho, fica refém de um outro problema da cidade, que é o problema de mobilidade. E mobilidade é poder, galera. Mobilidade é poder. Se desloca na cidade quem pode pagar deslocamento. Ou porque tem carro, e aí tem que pagar uma gasolina altíssima, um seguro para se deslocar de carro. Ou quem pode pagar passagem de transporte público, que é muito caro. Muito caro. Você sair de Itaguaí e estudar na Unirio hoje, você passasse para a Unirio, beleza? Para poder ser estudante de direito da Unirio, na URCA. Mano, olha o percurso que vocês teriam que fazer. Talvez pegar um ônibus da casa de vocês até ali a estação, para poder pegar um ônibus até Coelho Neto, para de Coelho Neto pegar um metrô a determinado local e andar para caraca para poder chegar até a Unirio. Beleza? Então, assim, é até uma das pautas que a gente discute aí para ir para o Fundão. E o Fundão é relativamente, né, Zona Norte. Então, teoricamente, um pouco mais perto para a gente. Você pega 3 condições para ir para o Fundão. Por isso que eu discuto lá na PUC direto, porque o bolsista, né, eu vou para a escola perto, que me recuso a pagar 3 reais a passagem de Kombi. É isso. Né? E você vai pensar, eu discuto muito isso na PUC, o bolsista da PUC, a PUC tem uma política de bolsa, que é uma política de bolsas que é elitista. Porque não é uma política de bolsas acompanhada, por exemplo, de bolsa de passagem e de alimentação. Então, se um moleque que mora em Santa Cruz passa com bolsa para a PUC, ele não vai conseguir estudar na PUC, porque ele tem que pagar passagem para ir para a PUC todo dia. E, mano, não vai conseguir chegar na Gávea todo dia pelo preço disso. Sabe quanto é que é o bandejão da PUC? É R$6, brother. Porra, tá maluco? Faz as contas aí, quantas vezes tu come na UF? Porra, a bandejinha mais barata do Brasil, na minha faculdade. Pô, tu come muitas vezes, né? Então, assim, discutir função social da cidade é entender justamente, né, que a nossa cidade é uma cidade muito diferente, com públicos sociais muito diferentes. E aí, vamos lá, será que no Vivendas da Barra a função social da cidade está sendo cumprida? Possivelmente. Possivelmente. Nem de forma tão eficiente assim, mas possivelmente mais do que quem mora na cidade de Itaguaí, dependendo do bairro de Itaguaí, pior ainda. Beleza? Então é isso. Eu vou falar mais para vocês de função da cidade. É porque eu não sei o quanto vocês discutiam sobre isso na escola. Não sei como é que era a aula de geografia urbana de vocês na escola.
Mas parece que a gente vive numa cidade que tudo já é imposto pra gente de forma hierárquica e a gente tem que aceitar as coisas, sendo que, gente, o conceito de cidade é construção social. Então a cidade é o que somos e para que sejamos. Nossa, foi poeta essa agora. Não foi pensado, não. Porque, assim, a cidade tem que garantir pra gente essas funções e a cidade é o espaço de vocês ocuparem. Por isso que eu vou falar contra, eu vou falar muito contra quando fecha a praça e bota grade na praça. Incorporei da vida, né? Daqui a pouco, não. Não sei se eu encaro isso bem ou encaro mal, Lorena, se leva pro coração. Mas tudo bem, vou fingir que foi uma forma de você me elogiar. Eu sou porque... Caralho, muito bom. Mas é isso. E a gente esqueceu disso, né? Por exemplo, Mari, o que você fez de acesso cultural para a galera de Mangaratiba, você está cumprindo um papel que é função do Estado, que é lindo, é maravilhoso, mas que cabe e deveria caber garantir função cultural em Itaguaí é o Estado. Ou pelo menos um financiamento do Estado, né? Mas o problema é que garante isso aos moradores. Né? Então a gente vai perceber que o terceiro setor, que tem os setores, né? Primeiro setor é o Estado, segundo setor é o privado, terceiro setor são essas organizações sem fins lucrativos. O terceiro setor vai cumprir um papel para tentar mediar esse abismo entre a função de uma cidade e o que ela realmente oferece. Beleza? Dentro desse contexto, olha como é que o Estado é um agente, agora que eu vi que o João falou, olha como é que o Estado é um agente fundamental de construção do espaço. Alguém já ouviu falar nesse termo? Gentrificação? Já estudaram sobre isso? Em algum momento? Na escola? Na vida? Vitor, você eu acho muito bom que saiba mesmo, porque você foi meu aluno. Mário não. Anda assim, o conceito de gentrificação é bem legal de entender. Mari, já que tu falou não, vou te usar. Mari, possivelmente tem algumas áreas em Itaguaí, em Mangaratiba, que ficaram desvalorizadas. Né? São áreas de urbanização antiga, prédios antigos, tem pouca iluminação, né? Aí é uma área que deve ser um pouco mais perigosa. Tem um roubo aqui, lá. É uma área que está desvalorizada, né? E aí, o que acontece? O prefeito de Mangaratiba, eu não sei quem é o prefeito de Mangaratiba, mas o prefeito de Mangaratiba chega e leva alguns pontos de infraestrutura para essa região e atrai o capital privado para ela. Então, ele simplesmente faz um shopping. Ele cria um posto de saúde, pavimenta ruas e avenidas ali, e ele atrai o capital privado para ter um shopping ali. O que vai acontecer com o valor do terreno dessa região, Mário? Que agora tem um shopping, tem estrada, é bem iluminado e tem um posto de saúde. E o que vai acontecer com o valor, o custo de vida e o custo do terreno daquela região? O que tu acha? Foi pergunta retórica, não. Era pra tu me falar o que tu imagina. Valorizar. Valorizar. Ah, tá, de boa. Valorizar. Mas tá me ouvindo bem ou tá picotando pra tu? Valorizar. E aí, ó. Olha essa imagem. Velha indústria. Velha indústria.
virou um café. E agora virou boêmia, apartamento com a bicicleta aqui. Aquela que estava aqui, jogada. Botei lá. Eu mudei a função da cidade. Eu mudei a forma e eu mudei a função através de uma valorização por conta da especulação imobiliária. Na prática, exatamente. Na prática, Emily, quando é o capital privado fazendo isso, legalmente falando, a gente não tem problema, né? Apesar de ser brabo. Por exemplo, o Parque Shopping chegou, valorizou tudo ao redor, especulou, subiu o aluguel, subiu o IPTU, subiu tudo na região. O problema, Mariana, é quando o Estado está completamente alinhado a essa lógica de especulação imobiliária. Vou usar um exemplo concreto e real. A partir de 2007, nós começamos a ter muitos mega eventos esportivos no Brasil. 7, depois 13, 14, 16. Em 2009, anunciaram que a gente ia receber os mega eventos esportivos, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Prefeitinho, Eduardo Paes. Centro do Rio de Janeiro. Desvalorizado, prostituição, esgoto a céu aberto, poluição, centro insalubre, violento. Ninguém queria investir aqui, ninguém queria estar aqui. Valor dos terrenos, 2 milhões. Barato. Quando o Brasil, que a gente já sabia, né? O Eduardo Paes e a galera já sabia que a gente que ia rolar a Copa do Mundo e Olimpíadas aqui. Antes de ter o anúncio, o que o Dudu fez? Pegou o telefone. E aí? Odebrecht, Delta, essa galera aí de construtora, tudo bem? Então, sabe esses terrenos aí no centro do Rio de Janeiro? Eles estão valendo 1 milhão. Pô, mas eu não quero não. Deus me livre ter um terreno no centro do Rio de Janeiro. Os terrenos desvalorizados. Deixa eu falar, filho. Compra esses terrenos. Vai vir um mega evento esportivo para cá. E essa é a justificativa para poder revalorizar essa área. Eduardo Paes usou uma palavra até mais bizarra, que é revitalizar, dar vida a essa região. O teu terreninho que você vai comprar por 1, 2 milhões, depois das obras que eu vou fazer, vão custar 30, 40. Você me dá um pedaço, que é por isso que está sendo investigado, a gente sabe. E é isso. Fica lá. Opa! Já é. O que vai acontecendo? O Estado, como agente construtor do espaço, anunciaram, Copa do Mundo, Olimpíadas, tudo vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, começa. Em janeiro começa a ser canteiro de obras. A gente começa a reconfigurar o espaço da cidade. É tipo essa bicicleta que estava caída. A gente começa, pega a bicicleta, bota ela lá bonitinha, faz um pier lindo, bota o Museu da Manhã, que não tem nada a ver com a gente, mas bota o Museu da Manhã, que é um espaço ótimo para andar de bicicleta, para andar de skate. Aqueles armazéns que antes ficavam a mercadoria do porto, agora viram galerias de arte, boates, restaurantes. Aí a Prada vem para cá, Vitor Hugo, Swarovski, as lojas começam a vir para cá, né? Agora, o que vai começar a acontecer? O seu Zé, São Antônio, Dona Maria, a galera que morava ali, também vai ser refém desse processo de transformação urbana. Porque essas pessoas não vão conseguir manter o custo de vida dessa nova cidade. Então, se antes a Dona Maria ia na farmácia do bairro, deixava pendurado e no final do mês pagava os remédios do marido, a Dona Maria agora vai ter que comprar remédio na drogaria Raia. Se antes a galera ia lá e comprava pão na padaria do Toinho,
Agora a galera tem que comprar pão a quilo na pão.com, que é quase 1 quilo de picanha, pão. Agora, esse cara que antes botava todo dia uma barraquinha de churros e vendia os churros a R$ 1, ele vendia churros pra caramba a R$ 1, agora ele tem que pagar aluguel, tem que pagar um bagulho da prefeitura, porque tudo foi legalizado e tal. É caro, então ele não pode mais vender os churros a R$ 1. Ele tem que se inserir numa nova ordem econômica. Ele vai fazer o churros gourmet. Aquele que vem na caixinha, você escolhe os toppings que você tem que botar lá, né? Você bota um churros de Nutella com R$ 8. R$ 8. Os churros. E aí você vai vendo que o cara que vendia picolé moleca, picolé da moleca, picolé da moleca, já também perde seu espaço. E começa a ter... Cara, não tô brincando, no centro do Rio, aí começa a ter sorveteria tipo 4D. Tipo Ben Jerry's. Tipo, qual é o nome daquela outra de rico? Bácio de Latte, acho que é isso, né? Bácio de Latte. Começa a ter... E aí o que você está dizendo? A classe trabalhadora não consegue mais atuar nesse espaço. 2, também não consegue consumir. Porque a dona Maria não vai pagar R$ 12 na bola de sorvete. Então, o que vai acontecer? Acaba que rola um processo de remoção, que é um processo de remoção indireto. A galera é expulsa dali, porque não consegue manter o padrão de vida dali. O que vai aumentar? O IPTU vai aumentar. O aluguel vai aumentar. IPTU aumenta, aluguel aumenta, a galera mete o pé, vai morar em outro lugar. É um processo de remoção brando, mas muito forte. Lívia, tá, mas aí você acha o quê? Tinha que deixar o centro desvalorizado? Não. Princípio da isonomia. Igualdade não é dar o mesmo tratamento a todos. A gente vai tratar os desiguais de acordo com suas diferenças. Se o cara é um morador do centro do Rio, o IPTU vai ser reajustado de acordo com quanto ele recebe. E não pode ter aumento progressivo de IPTU para ele. Acabou. Deixa a Varovski pagar o IPTU alto. Deixa a Prada pagar o IPTU alto. Deixa as grandes lojas pagarem. O morador mantém, congela. Faz um de acordo com a inflação e acabou só. Garante a esse indivíduo a habitação no centro. Porque nesse projeto de centro, não houve uma habitação popular. Não houve uma habitação para a galera ficar no centro. Porque aí volta aquela discussão. O pobre não tem que morar no centro. Periferização. Tira o cara daqui e manda ele para Cosmos. Tira o cara daqui e manda para Inhoaíba, para Paciência. Remove ele do centro e manda ele para longe. Ou, como eu disse, às vezes nem remove. Você vai criando situações de que ele não consegue manter a vida dele nesse espaço. Esse processo, né, de valorização de áreas, aumentando imposto, aluguel e os produtos, dando lugar a prédios cada vez mais empresariais, é chamado de gentrificação. Essa imagem aqui, para quem já fez essa questão, estava na prova da UERJ. Um prédio empresarial chutando uma habitação para onde? Periferia. Periferização. Vai lá para 40 quilômetros de distância de onde você está agora. Vai morar em Cosmos. No Minha Casa Minha Vida. E é isso. Dúvidas? Mari, tu entendeu que é gentrificação agora? Ficou tranquilo? Alguém quer que eu repita? Pessoal aí que não lembrava, não sabia. Entendeu? Isso aconteceu, por exemplo, com Itaguaí, no centro, né? Isso é parte dos processos de cidade, galera. Não foi Eduardo Paes que inventou isso. Isso aconteceu em Paris, isso aconteceu em Lisboa, em tudo. Nova York. O que era Nova York? Era uma cidade portuária, deslocamento de mercadoria. Refuncionaliza a cidade. Só que qual foi a merda do Rio de Janeiro?
hipervalorizou tanto, o Estado não interviu essa lógica do capital imobiliário, os preços se valorizaram tanto, 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 que quase aconteceu uma coisa parecida com a crise de 2008 nos Estados Unidos. Terreno muito caro, ninguém comprava. E aí, quando todo mundo passou a não comprar mais, porque estava muito caro, acontece o quê? Uma desvalorização. Então, você tem uma área lá linda, luxuosa, com vidros, urbana maravilhosa, mas ninguém foi para lá. E aí houve uma desvalorização. De tão caro que chegou a ser ter empresas nessas áreas. Se vocês andarem por ali, essa área que eu falo, pessoal, para quem não está se ligando onde é, quem já andou pelo centro do Rio de Janeiro, essa área que eu falo é Aquarrio, aquela roda gigante lá, os armazéns, Praça Mauá, essa região ali do Porto, Maravilha. Beleza? Então, essa região passou por esse processo de revalorização muito grande. Não estou falando, repito, que é ruim andar lá, é maravilhoso hoje. Pô, eu andei quando era ruim, andei agora. Só que o projeto tem muitas falhas, e geralmente quem sofre com essas falhas são os pobres. A própria forma que essa cidade foi concebida, nesse momento, é uma cidade para atender os interesses turísticos, né? A gente cria um VLT como um sistema de transporte, que é um sistema de transporte o quê, galera? Turístico. Turístico. Nosso porto é transferido para Itaguaí, porto de mercadoria, e o porto do centro do Rio de Janeiro se fortalece como um porto turístico. É onde os navios da MSC vão parar. É lá. A função social da cidade é essa hoje. E aí, vamos lá. Cadê a função social de habitação, moradia, lazer? Mas lazer para quem? Se eu não garantir ao pobre que ele esteja nesse espaço de lazer, o que adianta? Beleza? Então, a necessidade de ter garantia de lazer. A gente pode entrar até em algumas polêmicas, eu gosto bastante. O baile funk é uma tentativa da população pobre da favela de garantir um espaço de lazer, Bruno. Gostando ou não do baile funk. Acho que o mérito não é nem esse, tá ligado? Nem é esse. Mas é uma autoafirmação de lazer no espaço da favela. É. Ou vocês acham que essa galera que recebe um salário mínimo pratica lazer aonde na cidade? No Village Mall? Num show do Circo Voador? No show na Fundição Progresso? Complexo. Então, esse é um processo de autoafirmação na cidade. Beleza? O Eduardo Paes, ele ganhou muito voto com a infraestrutura que ele fez em alguns lugares de Zona Norte, né? Ele remodificou a Piscina de Ramos, criou lá o Parque Madureira, que não é uma tentativa de garantir a função social. Na verdade, vindo desse modelo de prefeitura, é para deixar o pobre na periferia, tá ligado? É mais disso do que garantir. É meio tipo, gente, pelo amor de Deus, cria um parque lá em Madureira, pra essa galera parar de vir aqui pra Quinta, em Boa Vista, pra essa galera, pelo amor de Deus, ficar lá, dá uma reformada no Piscinão de Ramos, pra essa galera parar de pegar o ônibus e vir parar aqui em Ipanema. É mais ou menos um pouco isso, né? Mas, querendo ou não, é uma possibilidade de garantir a oferta de cultura e de lazer nesses espaços de periferia. Ok? Então, no centro dessas discussões, dessas obras, estão os mega eventos. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Né? Limpando a cidade para a Copa e os Jogos Olímpicos. Eu falei isso para vocês nas nossas primeiras aulas. A cidade, ela passa por um processo de limpeza, com remoções, policiamento na rua fortíssimo, mas é um policiamento que a gente sabe como acontece, né? É uma guerra de drogas muito forte, a especulação imobiliária muito forte, então os apartamentos próximos ao Maracanã hipervalorizando, os apartamentos na Barra da Tijuca hipervalorizando,
E aí não pode ter pobre. Então você manda o pobre para longe, manda ele pro quinto inferno, mas não pode estar ali. É você botar tapumes na linha vermelha para esconder a maré, por exemplo, né? Que a maré é no caminho do aeroporto até a PEC chegar ali à região central, bota tapume, remove, remove, remove. É o nosso projeto de modernização. E aí volta, né? Como será que essa cidade cumpre a função social? Porque talvez para os moradores de Vila Isabel foi ótimo. Mas o morador dessa favela que estava ali. E, cara, já falei isso para vocês uma vez, falaria de novo. Falo isso para meus alunos do fundamental, às vezes, né? Os pais devem querer me matar. Nós temos muito mais a ver com esses corpos pobres da cidade que são removidos do que com esses grandes prédios e condomínios de luxo que se mantêm autossegregados na cidade. Estou vendo um drama na minha vida que pretendo no ano que vem sair de casa e tal, né? Novo. E meu drama é construir uma casa num terreno que eu tenho aqui próximo ou ir morar num condomínio. Pela praticidade para mim, condomínio. Porque, pô, quero entrar no doutorado ano que vem e trabalho muito, então o condomínio tem a praticidade, tem a segurança, tu entra, sai. Aí eu fui visitar o condomínio ontem. E, mano, é muito mais cômodo para mim. Mas ao mesmo tempo eu não sei explicar para vocês. Tipo, não é para mim. Essa autossegregação surreal de condomínio com pet shop, gente. Condomínio com academia, com aula de natação. É super cômodo. Só que, caraca, eu não sei explicar pra vocês. Parece que tem algo dentro de mim que, tipo assim, não é pra mim, não é o modelo de vida. Talvez não é o grupo de pessoas que eu quero passar a minha vida. Eu me senti completamente deslocada. Eu não vi um negro. Não sou negra, né? Mas eu não vi nenhum negro no condomínio. Né? E aí eu fico pensando que eu vou receber os meus amigos no condomínio, esse tipo de condomínio. E como que a gente vai ter que se encaixar num outro espaço que é completamente diferente do que eu amo que eu fui criada, né? De pagode, de pegar balde, fazer roda de pagode, de sentar na calçada beber cerveja, de... Eu pensei nisso, né? Eu pensei, uma amiga minha falou isso. Sem barulho, né? Minha amiga falou, Lívia, eu vou porque eu te amo, mas Chernobyl, né? E aí eu fiquei, caraca, pensando muito sobre isso, né? Muito, muito, muito. Ontem me deixou, isso me sufocou. Ao mesmo tempo que é uma praticidade para mim, é uma autossegregação na cidade, né? E parece que as pessoas vivem um outro mundo paralelo ali dentro. É um mundo paralelo. Gente, é um mundo paralelo. É um mundo paralelo, porque tudo, né? É tipo vendas da barra, tá ligado? Tudo tem ali, todas as ofertas, e tem sempre alguém fazendo para vocês. E pra dizer que eu não vi negro, mentira, eu vi o moleque que tava dirigindo. Gente, eu vou contar uma coisa e vocês vão rir. Vão falar, Lívia, não vai morar lá. Os visitantes deixam o carro assim, embaixo. E aí um carrinho de golfe leva eles até o apartamento da pessoa que você tem que ir. Eu não andei, gente. Falei, não, eu vou andando, amigo. Ele, não, mas é longe. Eu falei, não, eu vou andando. Eu não vou andar nessa porra desse carrinho de golfe pra me levarem, não. Imagina, Brian, tu andando no carrinho de golfe pra poder ir no meu apartamento. Ai, ai. Moleque, e aí eu fiquei refletindo sobre esse processo de autossegregação real. É isso, né? A gente constrói uma nova cidade pro Jacques Duplantis. Porque é isso. E aí essa autossegregação é uma autossegregação da elite. Isso já caiu mais de 3 vezes, por sinal, né? Nada contra rico, sem até inscrição. Meu medo é isso, né? Na hora de você... Como é que eu vou dar o exemplo disso na sala de aula sendo assim, gente? Não vou conseguir. Acho que vou não.
E aí eu fico pensando sobre isso direto. E a UERJ chama isso de enclaves fortificados. Os enclaves fortificados são os condomínios que criam novos mundos dentro dos seus apartamentos, suas vidas lá. Enclaves fortificados. Beleza? Então, eu vou repensar, gente, eu prometo que eu tô no momento de eu tomar para não que para sim. Porque quando vi, eu tava mais ou menos, aí veio o carrinho de golfe, falei, mano, cara, como é que os cria vão entrar no carrinho de golfe para poder ir pro meu apartamento? Os cria vão, caralho, os cria não vão gostar disso não, velho. Não. Como que falou de pagode? Não dá, né? Dá, difícil. E aí, galera, aí que eu falei para vocês, a restauração da zona portuária. A gente cria, aqui é um dos melhores museus, por favor, frequentem esse aqui. É o MAR, Museu de Arte do Rio. Aqui, quinta parada aqui, um transatlântico. Aqui tem os armazéns que antes armazenavam mercadorias e agora é um armazém que virou galeria de arte, que virou restaurante e tudo mais. É um novo centro, a jardim, arborizado, tem polícia. Esse aqui é a linhazinha do VLT, beleza? Então você recupera edifícios históricos, cria uma questão de patrimônio cultural. Agora, uma coisa que eu senti no bolso. Nós não falamos dos CRI aqui, senhora. Uma coisa que eu senti no bolso. A cerveja era R$7, e agora R$7,50, e agora está 11 por conta disso. Difícil. Difícil beber no centro do Rio de Janeiro desta forma, senhores. Muito difícil. Beleza? Aí o Pier Mauá, como é que passa por um processo de transformação e tal. E aí, ó, essas fotos fui eu que tirei, né? Tirando essa aqui, não fui eu. Aí, Mário, você que estava interessado no projeto de pesquisa, né? Essas fotos aí, mega eventos esportivos para quem, né? Senhores políticos, deem uma trégua em suas ambições, respeitem a democracia. Cara, só para vocês terem noção, sabe quando é que foi essa foto aqui? Que eu marquei aqui para vocês? 4 anos após a remoção. O que chama a atenção de você nessa foto? 4 anos após as remoções. Para mim, chamou de cara, assim, acho que. Removeram, deixaram os destroços ali, cara. Deixaram os destroços, deixaram aqui o esqueleto da escada, deixaram o bagulho. Fizeram com que o espaço seja um espaço insalubre. Tipo, não, então, eles não fizeram nada porque eles não conseguiram remover todo mundo. A galera resistiu, então eles removeram uma parte, mas a outra ficou. Então isso meio que quebrou os planos da prefeitura. Mas eles deixaram os destroços, deixaram o esqueleto das casas, deixaram os escombros, para que o lugar ficasse tão insalubre, que as pessoas metessem o pé de lá. Que não ia aguentar viver. Porque tinha lixo, lacraia, barata, rato. Eu fiz um projeto, e já vou liberar vocês, fiz um projeto com criança, que era para elas desenharem, né? Desenhem antes do processo de remoção, como que era a sua vida, e agora, após o processo de remoção, como é que é a vida. Só desenha, antes como é que era e depois. Cara, aquilo me marcou tanto, era uma criança de 8 anos, eu acho. Aí ela desenhou antes castelo, princesa. E ela mostrou. Depois ela desenhou a favela assim, os bagulhos assim, não dava pra ver o que era direito, e escreveu rato, 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 lacraia, lixo, porco. E esse era o desenho de agora. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e tipo, é isso. É pra aquela galera meter esse pé mesmo. Sabe? Lembra que um dia você passou um vídeo sozinho, perdeu a casa, o lugar ficou... Exatamente, é esse documentário que eu indico pra todo mundo. É Contagem Regressiva. Meus amigos que produziram eles. Contagem Regressiva. Remoções. Pessoal, vocês me dão 2 minutos só para eu mostrar para vocês o início da música desse documentário, rapidinho.
Adoro a música, cara. Ó. Deu até 29. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vê se vai dar para vocês ouvirem. Quanto cabe na caixa de mudança? Os passos da primeira infância, as paredes pintadas com nossas cores preferidas, o sangue e a dor desta ferida, aberta à força do trator, tentando derrubar a história de conquista da moradia. A gente partia em desespero, raízes profundas, arrancadas com porretes, marretas, mentiras, tiros, promessas e medo. Quando demoliram o quarto do menino, o vazio não era só do chão. Deixaram os escombros dentro do meu peito. Para onde levar a amarga lembrança do abrigo destruído? Enquanto exibem em museus caixotinhos coloridos, imitando as favelas, com sorriso de cinismo. A parte de telha quebrada carrega a indignada memória da casa inteira, removida com falsos argumentos de progresso ou de preservação da natureza. A natureza da ganância e do preconceito dão o tom do redesenho do terreno na prancheta, na qual riscaram fora vidas, sorrisos, desafios, vitórias, para abrir caminho ao ódio às trajetórias marcadas pela pobreza. Cada buraco que estão vasculhando tem um pedaço de um morador. Sabe por quê? Como viveu nesse local. Não é à toa, não é à toa. Pode tapar o ouvido. Pode tapar o ouvido. Tanto para mim como para as outras comunidades, a Olimpíada tem esse nome de... Não somos nem mesmo uma lágrima. Em cada beco estão a contra... Contagem regressiva para os jogos, maior número de corpos, medalha de calveirão. Recado desse prefeito é claro, periquito, um fracasso da militarização da não. Trocar esse governo muda nada, genocídio salta alto, vem bala, vem remoção. Porto Maravilha atende a quem? Sem hoje amanhã não tem sangue nos olhos, pé no chão. Não por acaso várias linhas estão cortadas, letra suspeita e do túnel não vai passar. Se acha mesmo que nada tem ligação, a TV é bom desligar. Passou a Copa, continua enlatado. Parca, metrô, trem, BRT, tá ruim pra entrar. Quer convencer quando a linha está se ferrando? Se é bom, bota a mãe pra usar. Olimpíadas da negação é pra gringo. Aí. Opa, estão me ouvindo? De boa? Deixa eu encerrar aqui, vou liberar vocês. Assistam depois, quem quiser, esse